Se você tá pensando em ir para Buenos Aires, já se prepara, porque hoje eu vou contar tudo o que eu gastei na minha viagem. Desde passagem, hospedagem, até comida, rolês e aqueles gastos que a gente nem imagina. Será que foi caro? Será que valeu a pena? Vem conferir e já anota todas as dicas. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Bruna Nascimento, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Este é o quadro Fecha Conta, o quadro que vem ao final de todas as séries sobre viagens, para te mostrar quais foram os gastos durante a minha viagem. E hoje nós vamos falar de Buenos Aires. Eu estive em Buenos Aires no final de 2024, no mês de dezembro, então eu vim trazer para vocês todos os valores referentes à minha viagem. Lembrando que essa viagem a Buenos Aires ela foi realizada solo, ou seja, só eu fiz a viagem sozinha. Então, os gastos que eu vou mostrar para você são para uma pessoa. Eu fiquei em Buenos Aires num período de 6 dias, cheguei lá numa sexta e voltei numa quinta-feira. De hospedagem, eu gastei o valor de R$ 885 e fiz a locação da hospedagem pelo Airbnb. Procurei um monoambiente que seria como um estúdio, aonde tem um quarto, cozinha e banheiro todos juntos num ambiente só. Essa hospedagem, ela era muito boa, porém tinha um ponto negativo que era a internet. A internet de lá era somente 50 megas. Deveria atender uma pessoa, mas eu senti uma certa dificuldade para o uso dela, não somente para postar pelo meu celular, nas redes sociais, ou até mesmo para conseguir fazer acesso aos streams, tá? Para assistir era praticamente impossível. Então, eu fiz a utilização de dados através do meu plano da Claro. Para quem não sabe, a Claro ele tem o Passaporte Américas, é o plano que eu possuo até para poder viajar internacionalmente, seja aqui pela América do Sul, Central ou até mesmo a América do Norte. Então, me ajudou bastante nessa parte. Lembrando que eu recomendo a vocês esse plano da Claro, porque eu já faço uso há um tempo, tá? Ela funcionou muito bem no Chile, na Argentina, na Colômbia, que eu tive recentemente também. Então, indico a vocês sim a fazer a contratação caso você faça uso de planos internacionais com grande frequência. Agora, se for para você ir numa viagem somente, aí você pode comprar um chip da Claro e utilizar na sua viagem, né? Por exemplo, a Buenos Aires, que você tem como encontrar esses chips da Claro nos quioscos durante toda a cidade. E foi assim que eu fiz também nas minhas outras viagens nos anos anteriores. Então, de hospedagem foi esse valor que eu disse para vocês, R$ 885. Lembrando que o Airbnb ele possui a facilidade de parcelamento na plataforma, porém com acréscimo de juros, e eu, particularmente, gosto mais de comprar cartões do Airbnb nas Americanas e fazer o parcelamento em até 10 vezes sem juros, tá? Consulte na Americana mais próxima e eu indico a vocês fazerem desta forma porque facilita bastante. Na plataforma do Airbnb, aí o valor dos juros ele aumenta bastante o valor total, né, da hospedagem. Então, eu já não recomendo tanto para vocês, mas é uma facilidade a mais. E fica aí a dica também. Bom, gente, de alimentação, durante esse período aí de 6 dias, eu tive o gasto total de R$ 829,56. A minha alimentação, ela não saiu tão cara, tá? Eu achei que foi um valor bem ok, por quê? Lembrando que dentro desse valor de R$ 829,56, eu tive um gasto aí de quase R$ 300 só com um café no Croque Madame, porque foi uma experiência à parte que eu quis ter, até mesmo para gerar conteúdo pro canal. Então, foi um valor um pouco salgado, né, dentro disso, mas assim, contando que foi quase uma semana aí de viagem, eu acho que esse valor que eu gastei em alimentação foi bem ok. Falando sobre transporte, os transportes que eu utilizei durante a minha viagem a Buenos Aires foram o Uber e o transporte público de Buenos Aires, que funciona muito bem. O Uber eu só fiz uma única viagem, e foi quando eu cheguei do aeroporto Aeroparque até a minha hospedagem. Ele deu um valor de US$ 16, convertido deu um total de R$ 96,32.
Este Uber eu acabei pegando porque eu estava com um pouco receio de tomar ali um transporte público, né, porque o ponto de chegada ele não ia ficar tão próximo da minha hospedagem, então eu fiquei com certo medo de ir sozinha com as minhas malas, né, durante o percurso. Então optei por realizar desta forma, saiu um valor um pouco salgado, porque eu confesso para vocês que o trajeto é curto, mas ainda assim foi a opção que eu tinha ali naquele momento. Tendo em vista que o Uber aumentou muito na cidade de Buenos Aires, eu optei pelos outros transportes serem realizados somente com o transporte público. Eu fui em show, eu saí do show, já era quase 1 hora da manhã, eu retornei com o ônibus de Buenos Aires, o ônibus público de Buenos Aires, não tive problema nenhum, parei na frente da hospedagem, isso porque eu tive que fazer a integração, mas ainda assim foi tranquilo. E depois, na hora de ir embora, eu também tomei o transporte público saindo de frente da minha hospedagem até o Aeroparque, e também parou na frente do Aeroparque. Então, para vocês terem noção, eu gastei mais ou menos uns R$ 3,70 para ir da hospedagem que eu estava até o aeroporto na hora de ir embora, sendo que na chegada eu gastei US$ 16 para ir do Aeroparque até a minha hospedagem. Então, olha essa diferença. Foram quase R$ 93 aí de diferença de um transporte para o outro, sendo basicamente o mesmo trajeto. Então eu digo para vocês que o transporte público de Buenos Aires ele funciona muitíssimo bem. Mas lembre-se, gente, veja o meu vídeo anterior do Descomplicando a sua viagem para Buenos Aires, porque lá eu mostro tudinho sobre o transporte público de Buenos Aires, tanto do ônibus quanto do acesso ao metrô, o Subt. Lembrando que, para você acessar o Subt, você precisa ter um cartão do Sub, porque senão você não consegue fazer o acesso. Você tem que recarregar esse cartão para aí sim conseguir fazer a sua locomoção aí durante o seu trajeto por Buenos Aires. Bom, galera, de compras, como eu disse, eu não fiz muitas compras. Presentes eu não trouxe nenhum, tá? Eu trouxe mais algumas coisinhas assim, para as minhas sobrinhas, mas foi coisa muito pequena. Comprei umas bobeirinhas ali numa lojinha de bugiganguinhas que eu acabei encontrando pelo centro de Buenos Aires. Porque às vezes tem coisa diferente, né? Tem coisas que não tem aqui no Brasil, que tem lá. Então, assim, acaba valendo a pena você fazer essas comprinhas, mas não foi nada demais. No total dessas compras eu gastei o valor de R$ 46,78, então foi muito básico as minhas compras mesmo. Bom, quanto às minhas passagens, as passagens aéreas eu peguei na Black Friday de 2024, saiu no valor de 31.000 pontos pela Latam Pass, ida e volta de Guarulhos para Buenos Aires, mais um valor de R$ 490 de taxa de embarque. Então esse valor para mim ficou muito ok, tendo em vista que é uma viagem internacional, eu já tinha os pontos pela Latam, obviamente todas as minhas viagens que eu estou realizando aqui mostrando para vocês estão sendo feitas com pontos, então eu indico a você procurar mais sobre pontos, sobre as milhas, né, as famosas milhas, para você aprender como que faz. Aqui no canal, assim que possível, eu também vou trazer essas dicas para vocês, que realmente facilita muito mais o planejamento aí da sua viagem e fica muito mais barato do que você comprar por outras plataformas de vendas de viagem, até mesmo diretamente com a companhia aérea. E agora falando sobre o estacionamento privativo que eu deixo o carro quando eu vou para o aeroporto. No aeroporto de Guarulhos, eu gosto muito de utilizar os serviços do Ponce Park. Ele tem um fácil acesso à rodovia Presidente Dutra, então por isso que eu faço a escolha dele, porque quando eu vou sozinha eu consigo chegar com facilidade até o estacionamento, e quando eu volto para vir à minha cidade, eu tenho fácil acesso à Dutra, não preciso entrar dentro de Guarulhos nem nada do tipo, o que me deixa mais segura, principalmente se eu estiver sozinha, para retornar para minha Jacareí. Bom, gente, o estacionamento, ele também teve, né, 6 diárias, ficou no valor de R$ 153,93. Eles têm traslado, obviamente, para o aeroporto de Guarulhos, e o atendimento da Ponce Park eu super indico porque é muito bom. Teve outras viagens que eu já realizei, já deixei, né, meu carro em outros estacionamentos, mas a Ponce Park eu indico muito para vocês. Vocês vão achar até estacionamentos mais baratos, estacionamentos que vocês não precisam deixar a chave do carro, porque a Ponce Park você precisa, mas ainda assim, mesmo eu tendo que deixar a chave do carro com eles,
eu prefiro deixar na Ponce Park, porque além do atendimento ser bom, o preço é ok e eles tomam todo o cuidado com o carro de vocês, de fazer todo um checklist na sua chegada, mostrando diversas partes do carro, quilometragem, combustível, a parte do step também, tudo eles deixam fotografado e encaminham para vocês por questão de segurança. Então eu sinto muito mais tranquilidade em deixar meu carro sempre nas minhas viagens saindo de Guarulhos no Ponce Park. Bom, no total da minha viagem, então, foram 6 dias de viagens, tá, 6 dias aí em Buenos Aires. O valor total, contando com hospedagem, alimentação, transporte, gastos extras, passagem e o estacionamento do aeroporto, deu um total de R$ 2.566,20. Galera, vocês podem achar que é muito, mas eu vou dizer para vocês que o valor está muito bom. Eu consegui realizar uma viagem muito econômica, tendo em vista os pontos que eu já disse para vocês, da viagem ser uma viagem internacional, tá? Eu fui sozinha, obviamente, isso deixa um valor muito mais barato, mas ainda assim teve uma hospedagem próximo dos pontos turísticos, uma hospedagem de qualidade muito boa, e também teve a questão de que Buenos Aires está muito caro. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Fecha Conta sobre Buenos Aires. E fica de olho que sempre tem um vídeo muito legal por aqui. E eu já convido vocês a maratonar todas as séries, não só de Buenos Aires, como também de Brasília e os meus passeios nos outlets por aí. Tem muita coisa legal vindo pelo canal. Já se inscreve aqui, curta, comenta e compartilha para me ajudar a desbravar esse mundo cada vez mais e trazer muita coisa legal aqui para vocês. Beijos, gente. Até o próximo vídeo.